Olá a todos, aqui é o canal Quarto Secreto, meu nome é Adriano Colares. Se você é novo nesse canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para ser notificado de novos vídeos que serão postados e compartilhe essas reflexões para abençoar a vida de outros. Hoje nós iremos para a nossa segunda parte do nosso devocional, que foi intitulado de Meta História. E na primeira parte nós falamos ali de alguns textos bíblicos em que nós vemos que Deus descortina aquelas janelas dimensionais e nos fazem ver a história por trás da história. Nós analisamos isso no livro de Jó, como que aquele diálogo entre Deus e Satanás se desdobra e tem uma consequência prática na história humana, no caso, na vida de Jó. Vimos também que Deus descortinou ali um pedacinho da janela dimensional no diálogo entre Jesus e Pedro, quando Jesus informa que Pedro seria tentado por Satanás, que Satanás reclamou a Deus para peneirá-lo. E vimos também na carta de Jesus à igreja de Esmirna, quando ele informa aquela igreja que o diabo iria perseguir, colocar na prisão aqueles irmãos e que eles passariam por 10 dias de tribulação. Esses três textos, segundo a tese de Rubem Amorese, se trata de janelas dimensionais onde Deus nos permite ver a história por trás da história. Aquela história que acontece nas regiões celestes e que depois tem um desdobramento efetivo, prático, na nossa história, na vida de pessoas. Então, se você não assistiu ainda a esse primeiro vídeo, assista, porque você não entenderá essa segunda parte conclusiva do nosso devocional. Vou deixar, então, aqui um link para que você possa assistir primeiro aquela primeira parte. Ao terminar aquela primeira reflexão, nós fizemos algumas perguntas, e uma das perguntas foi: será que não existe na Bíblia outros personagens que também teriam passado pela mesma situação pela qual Jó passou, ou Pedro, que foi fruto de um diálogo entre Deus e Satanás? E, na verdade, Rubem Amorese sugere que sim, é possível que haja, e ele cita pelo menos 3 personagens. Ele cita Moisés, por exemplo. Moisés foi usado por Deus para tirar o povo da escravidão do Egito e levar para a terra prometida. E aí você pode imaginar o desejo ardente de Moisés de entrar com o povo na terra prometida, que era o grande final dessa saga, que ele foi o líder. E você sabe que Moisés, então, foi impedido de entrar na terra prometida. É claro que o texto vai dizer que essa disciplina de Deus sobre Moisés foi devido à sua desobediência ali, me parece que nas águas de Meribá, quando ele, ao invés de falar para a rocha, ele bate na rocha 2 vezes pela sua ira. E ali é a razão pela qual Deus disciplina Moisés e impede que ele entre na terra prometida. Mas eu fico pensando se isso não foi de fato uma instigação do diabo, querendo provar a Moisés, dizendo talvez ali que Moisés o deixaria de servir se ele tirasse dele esse grande sonho. Mas é claro que Moisés não fez isso. Moisés morreu em plena comunhão com o seu Deus. Eu penso também no caso de José do Egito, que era aquele jovem, não é? Filho de Jacó, e que foi vendido pelos seus irmãos, foi parar numa terra distante, no Egito, na verdade, e lá, por ser fiel a Deus e se negar a pecar contra o seu Deus, com a esposa de Potifar, ele vai parar na prisão e lá fica por 2 anos. E ali a gente fica pensando se não foi também uma incitação de Satanás diante de Deus contra a vida de José, para ver se este abandonaria o Deus do seu pai. Mas nós vemos na história que ele não faz isso.
E também a vida de Abraão, em que Deus dá a difícil missão, a difícil ordem de sacrificar o seu único filho, Isaque. E, de novo, ficamos pensando se isso não foi uma ideia diabólica ali de Satanás para tentar a vida, para tentar contra Abraão. É claro que, de novo, aqui se trata de imaginação teológica, a Bíblia não deixa isso claro. Porém, quando vemos o caso de Jó, quando vemos o caso de Pedro, quando vemos o caso ali da igreja de Esmirna, em que Jesus adverte que haveria uma perseguição por conta de Satanás, então a nossa imaginação teológica nos leva a pensar que também outros episódios aconteceram na vida de outros homens da Bíblia, nessa mesma perspectiva. Mas aí não somente isso, porque nós perguntamos se isso é fato, se isso é verdade, que o diabo chega diante de Deus para reclamar os seus filhos. Será que isso não acontece hoje ainda, na minha vida, na tua vida? Ou perguntando de outra forma, será que aquela grande dificuldade pela qual você passou um dia, aquela tribulação, aquele tempo difícil, seja por questão de enfermidade na sua própria vida ou na vida de um familiar, uma grande dificuldade financeira, morte também. Quem sabe se tudo isso não foi fruto desse embate e onde Deus permite que o diabo toque na nossa vida, produzindo tribulação com o objetivo de verificar se nós seremos ainda adoradores de Deus, apesar do sofrimento. É uma tese. Não estamos aqui afirmando categoricamente, não estamos sendo dogmáticos, estamos aqui em águas bastante perigosas, portanto, você é chamado para refletir sobre esse assunto. Mas seguindo ainda nessa perspectiva de que, de fato, Deus permite esse sofrimento na vida do seu povo, até por conta desse embate entre Satanás, a pergunta é por que então, né? Qual seria a grande finalidade? Ou se isso de fato é verdade. E aqui eu quero colocar 2 versos bíblicos que talvez nos ajude a ir nessa direção dessa tese, ou não, né? Mas é interessante que quando nós falamos de sofrimento, para o ser humano, para nós, sofrimento é sempre algo que nós devemos e queremos evitar. E é natural, né? O sofrimento nunca é algo bom. O sofrimento sempre é para nós algo pesado, algo triste, algo que nós temos que lidar a duras penas e que nós precisamos redobrar a nossa comunhão com Deus para suportar aquele período de tribulação, ou de tempo cinzento, e que para nós é sempre tão prolongado. E aí eu queria mostrar um texto que nos diz como que é para Deus essa perspectiva de tribulação, aqui na pena do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17, ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Então aqui é interessante que Paulo primeiro vai dizer que a tribulação é leve e momentânea. Para nós, na perspectiva humana, nunca é leve e momentânea. É pesada, é custosa, é triste e, em geral, se prolonga muito mais do que aquilo que nós gostaríamos. Mas na perspectiva divina, de onde Deus está olhando, na eternidade, ele vê que essa tribulação ela é leve e momentânea. Só que é muito mais que isso, porque Paulo vai dizer que ela produz para nós eterno peso de glória. Então, se de fato Deus permite que o seu filho passe por tribulação, passe por dificuldade, quando isso vem de uma disputa de Satanás,
como foi no caso de Jó, que Satanás acusou Jó de servir a Deus apenas porque Deus o cumulara de bens, mas que se Deus tocasse nos seus bens, Jó iria blasfemar na face de Deus. Então, Deus permitiu que Satanás tocasse nos bens e na saúde de Jó. E Jó não deixou de adorar a Deus. Então, esse texto diz que quando essa tribulação vem, talvez por esse viés, e aqui é a tese, isso, apesar de ser uma experiência humana de grande sofrimento, aqui nós vemos que esse sofrimento, essa tribulação, produzirá para nós eterno peso de glória. Então aí nós podemos ver que não é em vão que o Filho de Deus passaria por essa tribulação. Esse é um ponto. Segundo ponto, em Efésios capítulo 3, verso 10, nós lemos o seguinte texto: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Aqui é um texto interessante, que também está revelando aqui um pouco do outro lado da história, porque ele fala nas regiões celestes. Aqui Paulo está explicando sobre a natureza da igreja, que Deus havia deixado em segredo essa questão de que um dia ele faria do povo judeu com o povo gentil uma única igreja. E aqui ele diz que para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Como que dizendo que a igreja é como uma vitrine que Deus expõe nas regiões celestes para mostrar ao diabo que é possível criar alguém que irá escolher adorá-lo e servi-lo, mesmo diante de tribulação e de sofrimento. É muito interessante essa perspectiva de que a igreja é colocada à vista das entidades espirituais para mostrar algo para elas. Talvez seja por isso que Paulo vai dizer que nós, os cristãos, iremos julgar os anjos. Esse julgamento de mostrar que sim, é possível adorar e servir a Deus, mesmo em meio ao sofrimento. E aí, queridos, o sofrimento nesse sentido ganha outra perspectiva. Se tudo isso é fato, se tudo isso é bíblico, se é verdade que o nosso sofrimento é tão bem usado por Deus para demonstrar às entidades malignas que nós, como criaturas limitadas, pecadoras, somos capazes de adorá-lo, mesmo em meio ao sofrimento. Então esse nosso sofrimento ganha uma perspectiva totalmente nova. Então eu preciso sim aprender a passar pelo sofrimento, pela tribulação, sabendo que Deus nos ama, isto é bíblico e é claro. Sabemos que Deus cuida de nós, isso é bíblico, isso é claro. Considerando que aquela situação possa ser uma situação usada por Deus para, por assim dizer, esfregar na cara não só de Satanás, mas de toda potestade e principado, isso é uma possibilidade, e aí a importância do nosso sofrimento. Então não é um sofrimento em vão. O que você acha de tudo isso? Isso é uma tese, isso é navegar por águas perigosas. Não estamos aqui defendendo essa tese de Amorese de forma dogmática, mas é uma tese. E talvez você possa nos ajudar, colocando nos comentários a sua opinião a respeito, rebatendo, criticando, ou concordando, ou trazendo outros textos e colocando aqui nos comentários, e talvez isso possa nos ajudar a refletir um pouco mais sobre essa questão tão importante e tão polêmica, provavelmente. Então, que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa usar a tua vida em qualquer circunstância, na bonança ou na tribulação, que você possa ser um servo fiel do nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso único e verdadeiro Deus
para a sua inteira honra e glória.